Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook, YouTube. É possível também acompanhar pelos sites das duas TVs, tvpolo.org.br e tvunisantos.com.br. Hoje aqui nos estúdios recebemos a diretora pedagógica da Associação dos Pais, Amigos e Educadores dos Autistas de Santos, Joana Amália. Seja bem-vindo, Joana. Obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui para estar conversando com vocês. O prazer é todo nosso, sem sombra de dúvida. Nos comentários, a professora Raquel Balseiro. Bom, é um prazer estar na bancada hoje, principalmente para falar de um assunto tão sensível como é a questão dos portadores do espectro autista. É um prazer novamente poder falar com a diretora e estar aqui com o Valentim. Muito obrigado, Raquel. Mês de abril, Abril Azul. Os autistas estão em evidência neste mês. Voltamos daqui a pouco. Atenção, morador de Cubatão. Você está cansado da sua internet lenta? Então atualiza aí! Internet 100% fibra ótica, mais Wi-Fi grátis. Diversos tipos de planos. Faça já o seu plano na Melolink. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A Embaixada retorna para dar início ao primeiro bloco do programa. Como já dissemos lá na abertura, a entrevistada de hoje é Joana Amália, ela que é diretora da Associação de Pais, Amigos e Educadores dos Autistas de Santos. Bem, Joana, seja bem-vinda mais uma vez. Eu gostaria que você começasse contando, falando um pouco para quem está nos assistindo, um pouquinho do histórico da entidade. Sim. Agora, no dia 22 de dezembro de 2021, completamos 35 anos de atendimento às crianças autistas, né? Tudo começou com uma mãe que colocou num artigo no jornal falando das características do seu filho. E ali ela pedia que se mais mães tivessem em Santos crianças com a mesma característica, que entrassem em contato. Então, no dia de 22 de dezembro de 1986, esse grupo se reuniu e fundou a escola. Então, de lá para cá, o trabalho tem sido feito com os alunos, com as famílias, né, para poder estar dando autonomia, independência para essas crianças e para a família, né, que precisa tanto dessa ajuda também. Hoje vocês atuam com um quadro de quantos meninos e quantos profissionais? Então, nós hoje estamos com 58 alunos, né, frequentando, né. Nós temos nosso quadro de equipe, nós temos a parte administrativa, né, secretária, ajudante geral, cozinheira, e na parte pedagógica temos professor de educação física, as pedagogas, as auxiliares de classe, e no corpo técnico, fono e psicólogo. Então a criança ela vai para a escola, ela é atendida tanto na parte pedagógica como na parte clínica. Professora Raquel Balseiro. Eu gostaria de saber se existe, né, os graus de autismo, se as crianças se comportam de um modo parecido ou há algumas diferenças, e se havendo, né, eu sei que existem aí 3 graus de autismo, como é que é possível lidar numa mesma sala com esses graus? Isso é benéfico para essas crianças, não é? Como é que funciona? Então, lá na escola, até alguns anos atrás, nós éramos especificamente a única entidade que cuidava de crianças autistas. Tanto das crianças mais leves, elas são de leve, moderado e severo, né? Então, até uns anos atrás era a entidade. Hoje, já temos outras entidades que fazem esse tipo de atendimento. Lá na escola, as crianças elas são separadas por níveis. Então, as crianças que têm uma característica mais leve, elas ficam em classe com 4 crianças, duas, às vezes, em salas com 2 professoras atendendo, a professora é auxiliar. Geralmente é assim. Então, o que acaba acontecendo? A gente ali na escola, a gente trabalha, né, individualmente, mesmo ele estando
é em grupo. Então, a gente atende às necessidades de cada criança. Sim, é sempre benéfico, né? E temos que falar que, na maioria dos nossos alunos, eles frequentam o ensino regular. Então, a gente funciona como um contraturno, trabalhando as habilidades necessárias para que eles tenham sucesso no ensino regular. E me diz uma coisa, Joana, a questão do diagnóstico, como a família ela reage a isso, né? Ela aceita logo de primeira? Existe mais ou menos um momento da vida da criança onde é mais nítido, onde os pais começam a perceber? Explica um pouquinho pra gente. Isso é muito importante, assim. Tem alguns sinais que os pais já em casa já podem observar. Se a criança é uma criança que ela não mantém um contato visual, se a criança gosta de brincar sozinha, se ela se isola, se ela gosta muito de ficar olhando para determinado objeto, principalmente objeto que gira, que nem ventilador, se a criança gosta de empilhar os brinquedos, enfileirar ou empilhar os brinquedos, né? Então, isso você já pode ir observando desde pequenininho. O que às vezes acaba acontecendo é que quando é o primeiro filho, às vezes passa um pouco despercebido, né? E às vezes leva no pediatra, o pediatra fala, porque isso acontece porque é primeiro filho e tal. Quando a mãe já teve outro filho, ela já tem um nível de comparação, tá? Agora, o que hoje acontece? Hoje o diagnóstico está sendo muito mais rápido, porque a informação, né? Que nem eu estar aqui com vocês, informando, já serve de alerta para algumas famílias, né? E às vezes as mães, os pais, a família reluta, às vezes, ao diagnóstico. O que eu tenho para falar, assim, pela minha experiência, que eu estou aqui na escola há muitos anos, é assim, quanto mais rápido você tem o diagnóstico, ou mesmo que você não tenha ainda o diagnóstico, mas já observa que a criança já estava na época de falar, não está falando pequenas palavras, não está falando as frases, começar com um atendimento de técnico, de um fono, de um psicólogo. Os multidisciplinares, né? Multidisciplinar, isso. Por quê? No caminho, se o diagnóstico for feito, o trabalho não é perdido. E quanto mais rápido esse diagnóstico, melhor, porque o prognóstico dessa criança é melhor. Que é o que não acontecia antigamente. Antigamente, embora ainda hoje a gente está ouvindo casos de diagnósticos tardios, antigamente a gente nem escutava falar. Então, quando chegava na escola, no primeiro ano, que começava a apresentar aquelas dificuldades de aprendizado, que aí ia procurar saber o que tinha. Hoje não, hoje já começa mais cedo. E aí o que acontece? A família que aceita e logo começa o trabalho, a criança tem um prognóstico melhor e você consegue trabalhar melhor a criança. Bem, a produção está me informando que chegamos ao final do primeiro bloco, mas você que está acompanhando o Embaixada Brasil, não saia daí. Logo, logo tem mais entrevista com a Joana Malha, ela que é diretora pedagógica da Associação dos Pais, Amigos e Autistas da cidade de Santos. Embaixada Brasil é só aqui, é na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Alfa Segurança, portaria, monitoramento 24 horas, automação de portaria, câmeras e alarmes, tecnologia da informação, portaria virtual e limpeza. Alfa Segurança, contrate agora mesmo, 33240353, aqui na Vila Nova, em Cubatão. Alfa Segurança. A Embaixada retorna para dar início ao segundo bloco do programa. Como já dissemos lá na abertura, a entrevistada de hoje é Joana Malha, ela que é diretora pedagógica da Associação dos Pais, Amigos e Educadores dos Autistas da cidade de Santos. A professora Raquel Alceiro tem uma pergunta para a Malha, ela vai abrir o segundo bloco com esse questionamento. Hoje em dia nós temos visto, né, inclusive com algumas notícias do jornal, vários diagnósticos tardios de pessoas que têm 18, 20, 50, 60 anos, como eu vi, e que agora que descobriram que tem o espectro autista. Isso tem sido mais comum de um tempo para cá? E essas pessoas com mais idade podem frequentar a associação? Então, a gente hoje em dia está escutando mesmo, muita gente liga lá na escola pedindo orientação, porque ela sente que tem algumas características, né? E o que a gente sempre indica é que tem que procurar um profissional na área médica, né? Um psiquiatra, um neuropsicólogo, para poder fazer o diagnóstico. Agora, lá na escola, a gente começa a atender a partir dos 6 anos. Embora a gente já tenha alunos de 6 a 46 anos, inclusive esse de 46 é um dos fundadores.
quando a criança, o adulto pega esse diagnóstico, é porque ele já é um adulto muito leve, né? Então ele já a gente já não tem como trabalhar lá na escola. Então eu começo sempre com 6 anos, justamente porque eu trabalho em contraturno com o ensino regular, né? Agora, o que acontece? Por que acho que está acontecendo esses diagnósticos mais tardios? Quando a criança autista é pequena e ela tem hiperatividade, então quando ela chega lá na escola, começa a observar, nossa, a criança não para, não senta, tal, já começa a investigar. E o que a gente tem observado, pelo menos as pessoas que eu tenho conhecido que têm o diagnóstico tardio, são pessoas muito retraídas, muito quietas, que foram passando, geralmente com um QI preservado, então tinham boas notas, né? Então mas aí elas relatam que elas não eram sociáveis, elas não gostavam muito de ficar conversando, elas gostavam de ficar no cantinho delas. Então, por isso que eu acho que o diagnóstico está sendo feito tardio, né? Porque eram pessoas, indivíduos, que tinham um comportamento bem mais retraído. Porque aquela criança que já cedo, já tem uma hiperatividade, já não para, ela já chama atenção. Então, tem acontecido muito, inclusive pessoas casados, que às vezes vão buscar seus filhos, vão levar o diagnóstico para os seus filhos e o médico, isso eu já tive cá, já faz o diagnóstico no pai, entendeu? Então, é por conta disso. E aí você vê, o pai é uma pessoa quieta, que tem faculdade, mas tem um jeito de conviver, de viver diferente, e que tem o diagnóstico. Então, por isso que está acontecendo. Eu acredito que seja mais por conta disso. Agora, precisam sim de apoio? Precisam, mas assim, não na escola, que a gente tem mais o cunho educacional. Eu tenho um aluno na faculdade que tem, leve, mas ele tem. A gente percebe que ele é mais quieto, mas ele convive perfeitamente com todos os outros alunos. Eu só descobri porque a mãe veio falar comigo e dizer, olha, meu filho tem isso, tal, e que eu não trato de forma diferente, porque eu acho que esse convívio faz muito bem, né, para eles. Deixa eu também comentar uma coisa assim, que é um relato de pessoas. Às vezes, as outras pessoas também fazem com que elas se isolem. Então, a empatia, de estar buscando, você percebeu, está chamando, porque às vezes é uma dificuldade que ela tem, que é do quadro, né, a interação social, então que precisa de um facilitador. E talvez você está no grupo lá de escola, chamar para fazer parte do grupo, para fazer o trabalho, você entendeu? Então, isso eu acho que depende também do outro, né? Isso que eu acho que é a inclusão, né? Sim, que a gente fala da inclusão. Sim. Seria isso. O outro também percebeu? Então você chama, você conversa, respeitando os limites, os limites, mas às vezes a pessoa se isola mais porque também não tem ninguém que faça esse contato, né? Quando você fala do diagnóstico tardio, vem sempre aquela questão. Antigamente eram 2 diagnósticos, ou a pessoa tinha Asperger ou a pessoa tinha autismo. Parece que hoje tudo engloba tudo igual. O autismo. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, que agora tem o TEA, né? O transtorno do espectro autista, ficou tudo englobado, né? O que acontecia antes? O Asperger era aquela denominado para aquela autismo bem mais leve, que tinham algumas habilidades, que tinham as ilhas de foco de assunto. Não, hoje é tudo um transtorno só, eles são englobados num transtorno só. Assim, o que vale ressaltar é que não é porque a criança tem um diagnóstico de autismo que ele necessariamente tem um déficit de QI. Né? Às vezes, hoje em dia, a gente vê, e eu tenho lá na escola algumas crianças que são bem habilidosas, que elas conseguem manipular a família. Então, às vezes a família recebe o diagnóstico da criança e fala, meu filho é autista, tadinho. Não é tadinho. Tem que acreditar na capacidade. Eu tenho crianças capazes que acabam desenvolvendo um comportamento na escola, porque lá na escola, para eles, eu sou diretora. Eu falo assim, eu trato igual. Assim, lógico, respeitando os seus limites, mas o que é certo é certo. E é certo para quem é autista, para quem é síndrome de Down, para quem é normal, típico.
Então, isso é importante. Então, é muito bom que você vai, às vezes, ver a criança, o comportamento. Eles foram ao cinema ontem. Eles têm que se comportar. Então, a gente trabalha lá na escola, que é aquilo que eu falei, de trabalhar as habilidades, o cinema na escola. Então, tá no cinema lá, não pode gritar, tem que saber que tem que sentar. Então, a gente faz uma preparação para quando eles estiverem no ambiente, eles puderem se comportar. E, às vezes, a pessoa fala, deixa ele autista, deixa ele fazer o que quer. Não pode. Entendeu? Quando a senhora fala de preservação de QI, pode ser que as pessoas não entendam. Essa preservação significa que a pessoa tem um processo cognitivo de aprendizado absolutamente normal, é isso? Ou acima da média. Eu já tive crianças que eu recebi com 4 anos que eles se alfabetizaram sozinhos. Eles mesmo. E assim, é tão engraçado que eu lembro direitinho desse caso. Eu atendi a mãe, a família, a mãe também tem algum probleminha. Aí ele me passou despercebido. Quando eu saí com ele, tinha uma revista na época, hoje ele tem 19 anos. Ele abriu e leu. Não é ler assim, soletrando, ele leu fluentemente. E assim, e a mãe falou que ele nem estava indo para a escola, porque a criança autista, ele às vezes tem uma memória muito boa. Então ele começa a associar, por exemplo, com símbolos, que eles gostam muito, com a imagem, e ele... Cores, né? Não, eles são muito associativos, então... ele se alfabetizou sozinho. Eu já tive também casos de uma menina que hoje ela está super bem, trabalhando, até casada, trabalhou com a gente, foi a primeira criança que eu atendi com 3 anos. Por isso que eu falo da importância de começar cedo. E ela também, a gente foi desenvolvendo as habilidades, porque às vezes a criança, o adulto, o adolescente, autista, ele não sabe como se comportar, ele não sabe como fazer. Então, esse é o nosso comunicar, papel. né? Exatamente. A produção informou, chegamos ao final do segundo bloco, mas não saiam daí, logo tem mais entrevista com a Joana Malha para falarmos sobre autistas aqui no Embaixada Brasil. É na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Empório Lisboa, a sua loja de estilo e elegância em Cubatão. Empório Lisboa. Aqui você encontra moda na linha social, esporte fino e também moda evangélica. Empório Lisboa, agora em novo endereço. Rua São Paulo, 161, no centro de Cubatão. Empório Lisboa, venha nos visitar. O Embaixada retorna para dar início ao terceiro, porém último bloco do programa. Como já dissemos lá na abertura, a entrevistada de hoje é a Joana Malha. Ela é diretora pedagógica da Associação dos Pais, Amigos e Educadores de Autistas da cidade de Santos. Joana, a entidade já tem há tanto tempo, né? Tem crescido, atendendo cada vez mais as famílias, não só de Santos, acredito também de toda a Baixada Santista. Quem quiser colaborar com a entidade, como é que pode estar fazendo? Então, lá na associação, a gente atende o município de Santos, porque a gente recebe uma ajuda da Prefeitura de Santos. Mas a orientação a gente dá para a Baixada Santista, a gente recebe sempre telefonemas de fora para poder estar dando orientação. Nós, graças a Deus, já encontramos no nosso caminho vários anjos, né? Um que doou a casa, que nós estamos hoje, outro que fez a reforma. E a gente, assim... precisa sempre de ajuda, porque a demanda é grande, né? De manutenção. Tudo. A gente está com um projeto da Nota Fiscal Paulista, que é uma forma que vocês que estão aí em casa podem ajudar sem sair de casa. É só entrar no login e senha da Nota Fiscal Paulista e cadastrar o nosso CNPJ lá onde tem reservado o campo de entidade. Aí, quando for fazer compra, dá o seu CPF e automaticamente
os créditos valendo 104 vezes mais vai para a entidade. Então, isso tem nos ajudado muito, principalmente nessa época que nós ficamos sem os eventos, né? Que estava tudo suspenso. E a gente usa esse dinheiro para complementar o 13º, né? Que vem para o final do ano. Então, essa é uma forma de ajudar. Assim, a gente também recebe ajuda de material de higiene, de coisas para oficina, a gente tem oficina. Dentro do trabalho, a gente confecciona os bloquinhos com as crianças, a gente faz o calendário para o final do ano. Então, quem quiser ajudar, eu posso deixar o meu telefone, entre em contato, a gente fala com a assistente social, com a Renata Lirani, ela dá todas as orientações nesse sentido. A Renata até que está aqui nos estúdios, orientando a gente com bastante informações. Obrigado pela presença, viu, Renata? Raquel? Bom, eu sei que precisa colocar o CNPJ da empresa, né? Se a senhora pudesse falar o CNPJ para que as pessoas possam colocar, fazer esse de ajuda com relação à nota fiscal paulista. Sim. E se as famílias precisarem de algum tipo de orientação para saber dos direitos dos autistas, na verdade, nós tivemos, inclusive, em janeiro desse ano, uma nova legislação ampliando ainda mais esses direitos. Vocês também dão esse encaminhamento? Sim, sim. É só ligar lá na escola, aí a gente já passa para o setor de assistência social, que aí a Renata conversa direitinho, e eu cuido mais da parte pedagógica, né? Então, agora, quem quiser orientação, eu vou passar o CNPJ bem devagarzinho para todo mundo poder anotar. É 55-674-782, 1000 conta 36. Esse que é o nosso CNPJ. Repete de novo. 55, aqui embaixo, viu, pessoal? Ó, pode ler. 55-674-782, 1000 contra 36. Hoje em dia, para as entidades, essa é a forma mais fácil da gente poder estar arrecadando recursos, porque a nota fiscal é voluntária, né? Então, você indo a uma padaria, você pede o CPF, você dá o seu CPF que automaticamente vai para a escola. Você vai comer num restaurante, num fast food, vai comprar roupa, sapato, esses são os itens que mais geram incentivos para a nota fiscal paulista. E assim, você vai estar ajudando, porque ficando com você ele é um pouquinho. Vindo para a gente é 104 vezes mais. Então, eu acredito que depois desse programa, com certeza os nossos cadastrados vão aumentar. Tá bom? Ok. E produção, quanto tempo? 3 minutos. Dá tempo para a gente conversar bastante coisa ainda. Uma coisa que eu acho que muitas pessoas querem saber a respeito do autismo, tendem a dizer que são agressivos. Eu acho que isso é uma lenda, as pessoas fantasiam muito, né? O que acaba acontecendo é assim, a criança, olha, tudo começa com as orientações. Por exemplo, eu tenho um menino que o pai gosta de brincar de luta, que gosta lá de brincar de luta. Essa criança vai para a escola, ela vai brincar de luta com o amigo. Só que como ele tem o diagnóstico de autismo, ele não é uma brincadeira, é agressividade. Então, aí o que precisa é que com a criança autista tem certas coisas, certas brincadeiras que eles entendem que é forma de interagir. Só que quando vai interagir, acaba que a outra pessoa não entende como uma interação, e sim como uma agressão. Mas tem casos de crianças, por exemplo, que às vezes tem uma recusa da família de dar uma medicação. E a gente vê que tem uma necessidade, o médico acha que tem uma necessidade de uma medicação, só que a mãe não quer dar porque ela não gosta de dar o remédio. A criança, pelo tempo que eu estou lá, que já faz muito tempo, a criança vai passando por uma pré-adolescência, onde os hormônios vão mudando. Já é difícil para a criança normal, né? Para a criança com autismo é mais difícil. Então, às vezes, ele interage com você de uma forma, por exemplo, ele está sentindo uma dor, só que ele não sabe manifestar que está com uma dor de dente. Então, ele vai e, às vezes, ou ele se autoagride, que é assim que começa, ou depois ele começa a agredir o outro. Então, a questão da agressividade tem que ser tomada com bastante cuidado, porque, às vezes, é uma criança que está com uma dor e não está sabendo comunicar. Ou então uma criança que às vezes está reproduzindo uma brincadeira que tem em casa. Ou às vezes é uma criança que às vezes em casa é agredida.
ou por um irmão, ou pela família. Então, a gente precisa, para falar de agressividade, precisa um programa inteiro. Então, dá pra você ver, né, é realmente conhecimento que faz com que... Sim, sem dúvida nenhuma. O autismo, ele tem as suas habilidades e eu acho importante que a inclusão, né, a inclusão do autista na sociedade é muito importante para que ele conviva com uma normalidade, né? Então, e as famílias precisam entender também que não podem tratar essas pessoas, essas crianças, adolescentes, adultos de forma discriminatória, porque isso, na minha opinião, só agrava ainda mais esse isolamento, né? Exatamente. E que se para aqueles que não possuem esse tipo de espectro já é difícil, né? Já é o bullying, imagina para quem tem isso e que vai sofrer muito mais com essa situação. Bem, com os comentários da professora Raquel, chegamos ao final do Embaixada. Eu gostaria que a Joana deixasse seu recado, 30 segundos para esta Câmara. Então, queria agradecer mais uma vez pelo convite, porque essa oportunidade é fundamental. Não só no mês de abril, mas em todos os meses do ano. Falar para a família, não se desesperar. Se tiver algum problema, liga para a gente. Telefone 13 3235 6985. Repete. 13 3235 6985. Que eu estarei lá para ajudar, a Renata como assistente social para ver os direitos de cada criança, de cada indivíduo. E assim, acredite no potencial do seu filho, porque ele tem potencial. Às vezes, por causa do comportamento um pouquinho mais agitado, você não está conseguindo observar. Mas aí você chega, você para, você vai buscar informação, que com certeza você vai ver o quanto seu filho, sua filha tem para te oferecer, tá bom? Raquel? Bom, eu queria falar para todas as famílias e pessoas que estão ouvindo, né? As pessoas que têm o TEA têm vários direitos garantidos, inclusive um benefício que é assistencial, que pode ser pleiteado, se enquadrar em todos os aspectos legais, e também, inclusive, carros com isenção. Então, as pessoas precisam buscar os seus direitos, não deixem de buscar aquilo que o seu filho, a sua mãe, às vezes, enfim, aquela pessoa que tem o diagnóstico de TEA pode ter para ter mais conforto, para ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor. Esse é o meu recado. Ayla, meu anjinho, papai te ama, tá? Até a próxima.